No momento em que estou a gravar este vídeo, o mundo está suspenso de uma situação que nós sabemos pode levar a uma autêntica tragédia na Europa do Leste. Como sabemos, a Rússia tem posicionado quase 200 mil tropas junto à fronteira com a Ucrânia. A NATO está a ser provocada e está também a colocar muito armamento nos países próximos da Ucrânia. Enfim, há manobras militares de grande porte na Moldóvia, na Bielorrússia, no Mar Negro, embora o líder russo continue a afirmar que não quer invadir a Ucrânia, a realidade é que as coisas parecem ser bem diferentes. Amanhã parece ser um dia crucial, porque o próprio Putin vai estar à frente de um grande exercício com armas nucleares na Bielorrússia, que é algo realmente muito sensível. Enfim, nós estamos a sentir todos já a crise mundial, a crise económica, a inflação, o petróleo a disparar, o ouro também a subir, como sempre acontece nessas alturas. Enfim, estamos numa situação, só Deus sabe o que vai acontecer. Eu espero e oro para que não haja um conflito, porque seriam muitos milhares de mortos que seriam provocados, muita gente que vai morrer, muito sangue derramado, enfim, tudo por conta de uma ambição desmesurada do líder russo. Enfim, são conflitos já antigos, eu não vou entrar nesses pormenores, há muita informação na comunicação social, você certamente já sabe quais são as razões deste conflito, mas eu quero focalizar para a Bíblia, para aquilo que a Bíblia fala sobre este conflito em particular. Você pode achar que a Bíblia não fala da Ucrânia, não fala da Rússia, é óbvio que não fala, né? São nações modernas, recentes, mas será que esta região não tem nada a ver com as profecias dos últimos dias mencionadas por Ezequiel, capítulo 38 e 39? Eu creio bem que sim. E se você assistir este vídeo até ao fim, eu prometo que você vai ouvir coisas que talvez nunca tenha ouvido. Eu tenho lido, tenho ouvido muitos comentadores, evangélicos, pastores, enfim, mas aquilo que eu vou falar não é muito comum ser ouvido porque requer muita investigação. E é isso que eu tenho feito ao longo destas semanas, investigar, ir a fontes bem antigas, aos grandes historiadores daquela época, para entendermos, de facto, este lugar chamado Ucrânia, onde está a Ucrânia atual, o que é que isso realmente tem a ver com as profecias de Ezequiel 38, que falam sobre a invasão de Israel nos últimos dias e que para muitos, no meu caso também, acreditamos que será a grande batalha travada no Vale de Armagedon. Eu quero dizer que nós estamos a assistir àquilo que Jesus disse que seria o início das dores. Não tínhamos dúvidas acerca disso. O estado do mundo atual é exatamente aquele estado que Jesus nos informou há 2000 anos lá no sermão profético que seria o estado do mundo. Ele falou: ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Nós estamos, caro amigo, cara amiga, nós estamos exatamente neste período, porque estamos a ouvir de guerras um pouco por todo lado. Não é só esta questão da Ucrânia, é a guerra também entre os Houthis contra a Arábia Saudita, o Irão, a usar os Houthis para atacar a Arábia Saudita lá no Iêmen, numa guerra civil. Estamos a falar da guerra na Síria, guerra civil. Estamos a falar das ameaças em outras partes do mundo, como na Coreia do Norte e por aí fora. Podem não ser exatamente guerras, mas são rumores, são avisos de que pode haver uma guerra em qualquer altura. E também nós temos ouvido de grandes terremotos. A intensidade dos terremotos e a continuidade deles tem sido, de facto, assombrosa. Só em Israel, neste último mês, já aconteceram 3 terremotos de algum porte lá na Galileia. Toda aquela região de Chipre também foi atingida recentemente por um grande terremoto com 6.0 de intensidade na escala Richter. Enfim, nós ouvimos falar disso cada vez mais. Sabemos também que a fome
devido à pandemia da Covid, está agressando, há mais pobreza, há mais miséria, há mais pessoas a morrer de fome, pestes, enfim, tudo isso. Voltando agora para os últimos dias, para o epicentro da história, que é obviamente Israel e os judeus. Lembre-se de uma coisa muito importante. O século XX assistiu a muitas guerras, muitos conflitos, muito sangue foi derramado, muito especialmente na Europa. Mas veja que sempre estas duas primeiras, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, essas duas guerras que ainda continuam hoje a ser muito faladas, discutidas, estudadas, temas de filmes, ainda nesta semana vi um filme que tem o seu início na Primeira Guerra Mundial, foi algo que mexeu com a nossa civilização ocidental. E sabe que o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial? Ela permitiu que os ingleses derrotassem o antigo Império Turco-Otomano e dessa forma os ingleses puderam expulsar os turcos otomanos da Palestina. Na altura Israel chamava-se Palestina. Após 400 anos de domínio turco-otomano, os ingleses, e nós sabemos que o comandante das forças foi o general Allenby, que era um crente evangélico, temente a Deus, e muitos soldados também, eles expulsaram os turcos otomanos, permitindo então que toda a terra de Israel ficasse sob a jurisdição ou domínio britânico. E foi durante esse tempo, durante a guerra, em 1917, que a Inglaterra emitiu a famosa Declaração de Balfour, permitindo a imigração de judeus para a sua terra ancestral. Foi a primeira vez que isso aconteceu. E foi por causa da guerra, por causa da expulsão dos turcos otomanos, que foi possibilitada a volta dos judeus para a terra da então chamada Palestina. A Segunda Guerra Mundial ainda foi mais crucial, porque ela, como nós sabemos, produziu o maior genocídio da história. E foi exatamente os judeus que foram o principal alvo. 6 milhões de judeus foram convertidos em cinzas nos fornos crematórios Auschwitz, Birkenau, Buchenwald e tantos outros, Treblinka e por aí fora. Mas isso permitiu, essa tragédia, essa desgraça, como que empurrou a possibilidade e a necessidade e o entendimento mundial para que os judeus, que agora tinham sido exterminados, em 2/3 da sua população europeia, pudessem ser empurrados, por assim dizer, para a sua terra, a terra dos seus ancestrais, a chamada Palestina. E foi então que, em 1947, 2 anos depois do final da Segunda Guerra Mundial, as Nações Unidas decidiram então a partição daquela terra entre o povo judeu e o povo árabe. Como nós sabemos, judeus rejubilaram naquela noite de novembro, dançaram nas ruas e os árabes logo começaram a preparar as suas armas para a guerra contra os judeus. Pensando bem, se de facto a Primeira Guerra Mundial permitiu que os ingleses dessem aos judeus a possibilidade de voltarem à sua terra, se a Segunda Guerra Mundial, com as suas tragédias, permitiu que Israel se tornasse um Estado independente, aceite pela maioria das nações civilizadas, eu não tenho dúvidas nenhumas que a Terceira Guerra Mundial será exatamente o culminar deste ciclo, por causa de Israel. Talvez hajam outras guerras, talvez hajam outros conflitos, entretanto, como é óbvio, não é? Infelizmente, enquanto o homem for homem, enquanto estiver nesta natureza contaminada, decaída, o homem engendra o mal contra o seu próximo, então haverá guerras constantes. Mas a Terceira Guerra Mundial, que vai reunir as nações do mundo, certamente, creio eu, na minha opinião, terá lugar já na própria terra de Israel, porque será o juízo de Deus contra essas nações. E nós estamos a ver esse xadrez a ser montado pouco a pouco. O xadrez de Ezequiel 38, aquelas nações que ali estão mencionadas e que já vou identificar rapidamente. Veja que esta recente aliança militar que houve entre a Rússia e a China, ela envolve todas as áreas económicas e também a área militar. Imagino que é o poderoso exército russo ligado ao poderoso e crescente, temível exército chinês. Imagine o perigo, a ameaça que isso vai ser. Por outro lado, a Rússia também está a desenvolver laços e alianças com a Turquia e com o Irão, que são duas nações mencionadas entre aquelas que irão atacar Israel. É possível que haja uma invasão russa
da Ucrânia, se houver essa invasão, então a Rússia ficará mais próxima, porque a Ucrânia fica ao sul da Rússia. Então, se a Rússia tomar conta de alguns daqueles territórios do leste da Ucrânia, a Rússia se aproximará mais ainda, ficará praticamente à distância do Mar Negro, da Turquia, e logo estará ali em Israel. Agora, muitas pessoas e autores americanos bem conhecidos dizem que, com toda a certeza, que a Rússia vai atacar Israel e por aí fora. E muitas vezes baseiam-se numa palavra hebraica, a palavra rosh, e chegamos ao ponto de encontrar em algumas traduções, por exemplo, a Almeida Revista Atualizada, encontramos o texto dizendo: eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Rosh, ou seja, Rosh, de Meseque e Tubal. Esta é uma tradução errada, já vou dizer porquê, mas antes eu quero mostrar que há outras traduções, felizmente, muito mais corretas e fidedignas. Por exemplo, na Almeida 21 diz assim: a palavra do Senhor veio a mim, filho do homem, volta o rosto para Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal. Esta palavra Rosh, no hebraico, significa cabeça, está por cabeça, ou príncipe. E esta tradução está muito melhor do que a anterior, porque não aparece aqui Rosh como sendo uma pessoa, ou um povo, ou uma terra, uma nação, mas sim como sendo o príncipe, o chefe de um povo que estava em Meseque e Tubal, que são regiões que já vamos identificar. A nova tradução linguagem de hoje também diz: homem mortal, agora fale com Gog, o principal governador das nações de Meseque e Tubal, na terra de Magog. Portanto, Gog aqui é o príncipe, para muitos ele é o anticristo, poderá muito bem ser, mas ele irá governar algumas nações, a maior parte delas estão localizadas na atual Turquia. Na nova versão internacional também a tradução está muito feliz, diz assim: filho do homem, vira o rosto contra Gog, da terra de Magog, o príncipe maior, Rosh. Eles aqui traduzem a palavra Rosh, cabeça, por príncipe maior, está correto, de Meseque e Tubal. Na tradução nova King James também está muito feliz, diz ao filho do homem: volve a tua face contra Gog, das terras de Magog, o príncipe maior, Rosh. Portanto, Rosh é também identificado aqui como sendo Gog, mas ele é o chefe, é a cabeça de vários povos que estão localizados naquela altura, Meseque, Tubal, por aí fora, todas elas estão situadas na atual Turquia. A King James atualizada também fala Gog, das terras de Magog, o príncipe maior. João Ferreira de Almeida atualizada diz: filho do homem, dirige o teu rosto para Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal. Eu gosto muito da tradução do aramaico, eu uso essa tradução muitas vezes, a tradução Peshitta, a tradução muito antiga, das mais antigas que nós conhecemos. Ela é a Bíblia do aramaico e foi traduzida para o português. Então ela diz assim: filho do homem, põe o teu rosto contra Gog e contra a terra de Magog, governante e príncipe. Portanto, Rosh aqui não é uma terra nem um povo, mas é o governante e o príncipe de Meseque e de Tubal. Esta palavra Rosh é usada no Antigo Testamento 602 vezes. E sempre é usada não como o nome de um povo, de uma pessoa, mas sim como a palavra que expressa cabeça. Por exemplo, a festa judaica Rosh Hashanah, que é a festa do início do ano, a festa das trombetas, do ano novo judaico, normalmente setembro, outubro, é Rosh Hashanah, ou seja, a cabeça do ano. É o início do ano. E muitos bons comentadores têm dito, de facto, que alguns no passado associaram o Rosh por causa da parecença linguística com Rússia, mas, de facto, isso hoje basicamente já não é mais aceito. O próprio Charles Ryrie também não concorda com essa interpretação e ele diz que o príncipe de Rosh deveria ser traduzido por príncipe-chefe, ou seja, o cabeça, o chefe. É importante nós situarmos agora Magog, porque, na minha opinião, nas minhas pesquisas, Magog é uma terra e essa terra é
situada em grande parte na atual Ucrânia. Daí a importância da Ucrânia para o nosso entendimento escatológico, o entendimento profético e bíblico. Nós encontramos na descendência dos filhos de Noé, encontramos Sem, Cam e Jafé, como sabemos, e Jafé, Sem estabelece naquela região do Médio Oriente, norte da África. Cam, ele se estabelece na África, e Jafé se estabeleceu na região da Europa de Leste e na Ásia Central. E a maior parte das nações que são mencionadas em Ezequiel 38, elas são descendência de Jafé, um dos filhos de Noé, e entre eles está Gomer, Magog, Madai, Javá, Tubal, Meseque e Tiras. Portanto, todas estas nações foram constituídas à volta daquela região onde aconteceu o grande dilúvio. Como nós sabemos, a Arca de Noé, ela pousou nos montes Ararat, e é naquela região da Arménia, da Turquia. Então, foi ali à volta que se estabeleceram os filhos de Noé, inicialmente. Depois um foi mais para o sul, o outro foi mais para a região do Médio Oriente, mas Jafé estabeleceu-se mais naquela região. E por isso nós podemos entender que Magog, de facto, foi situado, esta região, este povo de Magog, os magogitas, como eram chamados, se estabeleceram naquela região a norte do Mar Negro, naquilo que é hoje a Ucrânia. Eu vou já mencionar alguns importantes historiadores da época, porque tenhamos em atenção algo que é fundamental para o nosso entendimento. Quando Ezequiel menciona na sua revelação estas nações, ele escreveu acerca de nações que existiam naquela altura e que estavam localizadas segundo o entendimento daquelas pessoas. Ou seja, eles sabiam bem onde era Magog, onde era Togarma. E todas aquelas nações que ali estão registadas eram conhecidas e eles sabiam onde é que elas se situavam, onde é que elas se localizavam. Então nós não temos que ir àquilo que é o mapa do mundo do século XXI, porque aquelas nações foram se dispersando, foram sendo transformadas. Hoje o mapa do mundo é completamente diferente, é óbvio. Então nós temos que recuar até aquela época, ao século VI a.C., para ver onde é que estavam aquelas nações, onde é que estavam situados aqueles povos. Há duas possibilidades para Magog. O meu amigo Joel Richardson, por exemplo, ele defende que Magog é claramente na Turquia, leste da Turquia. Ele prova, ele tem alguns argumentos válidos, eu respeito muito a opinião dele, mas eu também vou estudar esses mesmos historiadores e vejo que a grande probabilidade da região de Magog ser a atual Ucrânia vem do próprio historiador Flávio Josefo. Na sua famosa obra Antiguidade dos Judeus, ele diz que Magog era a terra dos Magogitas, ou Magogitas, ou os Citas. Os Citas eram o nome que os gregos davam aos Magogitas, ou seja, o povo que habitava em Magog eram, segundo os gregos, eram os Citas, e segundo Flávio Josefo, eles tinham a sua origem nas regiões da atual Ucrânia, Bulgária, Roménia, Moldova, Cazaquistão, portanto, a norte e um pouco a oeste, ocidente do Mar Negro. Os citas eram chamados os povos do norte do Mar Negro, e os gregos chamavam então a Magog, naquela altura. Portanto, algum tempo depois desta profecia, os gregos já identificavam Gog, ou seja, Magog, perdão, como sendo a Sítia Magógia, ou seja, a terra dos citas. Flávio Josefo então identificou claramente Magog. Ele diz o seguinte: Magog fundou os Magogitas, assim mencionados a partir dele, mas que eram chamados pelos gregos de citas. A terra de Magog então seria nas regiões a norte do Mar Negro, que é a Ucrânia, e mais a norte ainda a Rússia. Mas temos mais referências ainda. E uma das mais antigas referências, e esta é de suprema importância, de um historiador chamado Hesíodo, historiador grego.
Ele é chamado o pai da poesia didática grega. Ele viveu no século VII a.C. Portanto, ele foi quase contemporâneo de Ezequiel. Aliás, ele viveu ainda um pouquinho antes de Ezequiel. E ele identificou Magog com os citas e o sul da Rússia. Aquilo que nós podemos encontrar e ver com alguma clareza é que esses escritores da antiguidade, eles identificavam esta região da atual Ucrânia e outras ali à volta como sendo Magog. Por exemplo, já no primeiro século, Filão de Alexandria também identificou Magog com o sul da Rússia. Mas talvez a maior parte da nossa informação mais factual, mais credível, para além destes autores que nós respeitamos, historiadores, vem de Heródoto de Halicarnasso. Ele é chamado o pai da história. Ele escreveu no V século a.C., portanto, ele escreveu poucos anos depois desta visão do profeta Ezequiel. Ele dá-nos a mais antiga narrativa histórica sobre os citas, os medos e os persas, e ele fala isso por causa do que ele descreve, aquela grande guerra entre gregos e persas no V século a.C. O próprio historiador Heródoto, ele viajou pela margem, pelas regiões do Mar Negro, para recolher informação valiosa sobre a história e a cultura dos citas, os quais, segundo ele, se haviam instalado na região da atual Ucrânia. E tem havido atualmente muitas descobertas arqueológicas e que têm comprovado que os relatos de Heródoto são fiáveis. Em relação aos citas, têm sido descobertas peças que comprovam a existência, a permanência dos citas naquela região do sul da Rússia, a norte do Mar Negro. Eles eram terríveis, os citas, eles eram descendentes de Magog, eles eram nómadas, montados em cavalos rápidos. Alguns dizem que eles vieram lá de muito longe, do leste, da Mongólia, precisamente. Eles eram extremamente cruéis, eles aterrorizavam as estepes por toda aquela região da Ásia Central, até à própria muralha da China. Eles invadiram esta região por volta do século VIII e VII a.C., portanto, quando Ezequiel fala acerca de Magog, ele já estava certamente a referir-se a este povo que morava naquela região, uma região bastante fértil. Ainda hoje a Ucrânia é um país bastante fértil, é um dos grandes produtores mundiais de trigo e de cereais, de gás natural e por aí fora, por isso há tanta ambição pela posse daquela terra. Então o Heródoto descreve-os como vivendo na região chamada Sítia. É um território grande que engloba as margens de alguns rios que fluem para o Mar Negro e para o Mar Azov. Eles, no VII século a.C., varreram toda aquela região, deslocalizaram os cimérios daquelas estepes da Ucrânia e instalaram-se naquela região também do Cáucaso. E Heródoto fala muito acerca deles. 150 anos de Ezequiel. Ele descreve as 3 tribos dos citas. Eram agricultores, criadores de gado, eles montavam a cavalo com uma grande perícia, eles eram grandes lutadores e eram extremamente cruéis. Eram temíveis guerreiros. Eles usavam as flechas com uma precisão incrível. Eles sentavam-se no cavalo de maneira tal que eles olhavam para trás e conseguiam apontar as suas flechas com uma precisão impressionante. E um escritor bizantino do VI século dizia que eles nunca largavam os seus inimigos até conseguirem a destruição total deles. Eles molhavam as suas setas em veneno de serpente para infligir a morte imediata dos seus inimigos. Eles davam muita estima aos seus cavalos. Eles tatuavam os seus corpos e mumificavam os seus corpos. E eram também canibais. Eles eram descritos como bárbaros e como os mais selvagens de todos. O próprio apóstolo Paulo menciona os citas numa das suas cartas e os liga aos bárbaros. Portanto, quando se falava nos citas, já no tempo de Paulo, falava-se acerca de um povo bastante cruel, um povo terrível.
O Estrabão, que foi um historiador grego do início do século I, que foi um geógrafo e filósofo, ele descreveu aquela famosa obra Enciclopédia Geográfica em 17 volumes. Ele apresenta a história descritiva dos povos e regiões de diversas partes do mundo que eram conhecidas na sua época. Ele então menciona Gogarene como uma região da Ibéria. A Ibéria não tem nada a ver com a Península Ibérica. A Ibéria era uma região da atual Arménia e Geórgia. Então, estudiosos concordam que Gogarene era um dos mais bem preservados nomes para Magog e que pertencia ao reino ibero-caucasiano até ao segundo século a.C. Um outro estudioso grego, Herodianos também, chamou a região de Goarene, no segundo século depois de Cristo, essa região à volta do Mar Negro, portanto, onde está a atual Ucrânia. Tudo isto para dizer o quê? Para concluirmos. Que, de facto, esta região pode ter muito a ver, e este povo pode ter muito a ver com o desenvolvimento profético para os últimos dias. Se, de facto, a Sítia está nesta região, a norte do Mar Negro, que é a região da Ucrânia, que era a antiga Magog, e se a profecia nos diz claramente que Gog, que é o príncipe, que é o cabeça, poderá ser até o anticristo, ele é da terra de Magog, e ele também domina estas outras regiões, então nós podemos ligar aquilo que está a acontecer atualmente como uma possibilidade muito forte de facto, a Rússia invadir uma certa região, uma certa parte, a parte mais próspera, que é a parte leste da Ucrânia, como fez com outras regiões já ali à volta, como foi com a Crimeia, por exemplo, e tomar conta daquela região, ocupar aquela região e então arrancar, mais tarde ou mais cedo, para o grande plano que Satanás vai colocar na cabeça desse inimigo de Israel, que é Gog. Gog simboliza, de facto, o anticristo. E quando nós lemos estas profecias, nestes capítulos 38 e 39 de Ezequiel, nós vemos uma pergunta que é feita a Gog: porquê é que tu vieste aqui? Porquê é que tu vieste invadir Israel? Qual é o teu propósito? E a resposta é dada: tu vieste atrás do tesouro, vieste atrás buscar coisas com valor, saquear alguma coisa de valor. É importante o lugar e o tempo na história em que nós estamos, porque Israel, há 100 anos atrás, a terra de Israel era um deserto autêntico, portanto não havia nada para saquear, a não ser ir buscar pedras, mais nada além disso. Mas hoje Israel é um país dos mais prósperos do mundo, é um país muito rico, e é um país onde recentemente tem sido descobertas grandes reservas de gás natural no mar Mediterrâneo. Há ali já pelo menos 3 grandes poços de petróleo e de gás natural que são disputados, mas que pertencem a Israel. Israel hoje já pode suprir gás natural para a própria Europa. É claro que a Rússia não quer deixar, porque a Rússia é que está a suprir o gás natural para a Europa, mas foi feito um acordo entre Israel, a Grécia e Chipre para fazer um grande oleoduto para poder passar o gás natural até à Grécia e daí para a Europa. Seria uma bênção para nós europeus, mas é claro que há grandes interesses e grandes movimentações por trás disso. Então, certamente aquilo que fará mover a ideia de Gog, deste anticristo, deste inimigo de Israel, e que levará a juntar um grupo de nações, como nós vimos, Mesec, Tubal, Put, que fica, obviamente, como nós sabemos, na Líbia, como a Turquia atual, várias nações aqui representadas estão na atual Turquia, como o Irão, a Pérsia e Cush, que é o Sudão. Portanto, haverá um conglomerado de nações que ele vai juntar, todas elas, obviamente, inimigas de Israel, e vai haver um ataque conjunto liderado por Gog, de Magog. Portanto, o ataque poderá vir da atual Ucrânia, ou de alguém que esteja governando aquela região da Ucrânia para atacar Israel. Israel, neste momento, está na corda bamba, porque Israel quer agradar a uns e a outros, e tem já gerado
problemas com a Ucrânia por causa dessa situação, porque Israel também tem feito acordos com os russos por causa da questão da Síria. Como sabem, a Rússia também é um dos países que está dentro da Síria com a sua aviação e tudo mais. Israel tem estado a fazer bombardeamentos junto de Damasco, como nós sabemos, para atacar posições iranianas, e a Rússia está sempre ali sob aviso. Israel, a cada passo, tem que mandar o seu primeiro-ministro a Moscou para falar com Putin, para chegarem a um acordo. Enfim, é uma situação muito complicada, muito difícil. Mas como em todas as coisas no campo profético, a situação pode de um momento para o outro virar ao avesso. E aqueles que eram até agora amigos podem tornar-se inimigos de um momento para o outro, ou vice-versa. O que nós sabemos é que esta grande invasão de Israel ainda não aconteceu. Não há nenhum registro na história que tenha havido um líder daquela região que tenha aglomerado estas nações aqui bem claras e bem identificadas no Velho Testamento, e até os dias de hoje podemos reconhecê-las, como já mencionei, como a Turquia, como o Irão, como a Líbia, como o Sudão, e talvez até a Ucrânia, como nós já falamos. Nunca houve um registro de que essas nações tivessem invadido e atacado Israel e ali fossem destruídas pelo Altíssimo, porque elas vão entrar, mas o Senhor vai agir e vai destruí-las por completo, e será uma destruição total, como nós já falamos em outros vídeos. Então estejamos atentos. Eu quero ser bem claro, eu não quero especular que é assim exatamente como eu estou a dizer. Eu não estou a dizer que de hoje para amanhã vamos ter a Rússia a invadir a Ucrânia e daí a algum tempo vai invadir Israel. Eu não estou a dizer que é isso que vai acontecer. O que eu estou a dizer é que a atual Ucrânia se situa na antiga Magog. É uma das grandes probabilidades confirmada pelos historiadores antigos. Então, se Gog, que é uma personagem, que é o príncipe, poderá ser o próprio anticristo, se ele vem da região de Magog, se ele é o príncipe daquelas regiões da Turquia, da Ucrânia, daquela zona da Arménia, da Geórgia, por ali fora, então ele poderá, esse homem terrível, irá certamente juntar todos estes povos, incluindo a Ucrânia, e então atacar Israel. Poderá ele ser um russo? Poderá. Porque se a Rússia realmente invadir a Ucrânia, então a Rússia estará presente ali, como já está em outras regiões, como já falámos, e poderá desfechar o ataque a partir daquele ponto. Portanto, não é a Rússia em si, Roche, como alguns descrevem, e têm escrito tantos livros acerca disso, que vai atacar Israel diretamente, mas será talvez um príncipe que virá da Rússia e estará na Ucrânia. Ou será alguém daquela região da Turquia, da Ucrânia, daquela região à volta do Mar Negro. Isso é certo. Que ele virá da região do Mar Negro, isso é claramente certo, porque todos os profetas do Antigo Testamento só falam desses povos, dessas regiões à volta, a norte de Israel, tanto que estão concentrados ou a sul, como é o caso da Turquia atual, ou então a norte do Mar Negro, como é o caso atual da Ucrânia. Portanto, meus queridos amigos e amigas que me ouvem, nós estamos a viver dias cruciais na história. Não sabemos no que vai dar esta ameaça russa à Ucrânia. Esperamos bem que cheguem ao entendimento, que haja um acordo e que não haja este terrível derramar de sangue de gente inocente, não é? Ninguém quer ver a guerra. Nem as próprias pessoas que moram lá, nem nós mesmos que estamos longe, aparentemente, mas que já sofremos pela inflação e custo de vida, o preço do combustível e por aí fora, já estamos a sentir os efeitos. E obviamente que é uma tragédia, não é? Terrível que poderá acontecer, que poderá até culminar em muito mais nações envolvidas, não é? Eu não quero chegar ao ponto daquilo que disse o presidente Biden, que seria de ser a guerra mundial, mas pode ser algo muito próximo disso, não é? Ainda não será
a grande batalha, a grande guerra final, mas é algo muito preocupante. Eu espero que nada de facto aconteça e que não seja mais do que bluff da parte do Putin, medir forças para ver até onde vai o Ocidente, até onde vai a NATO e por aí fora. Esperemos que fique por aí, mas se não for e se realmente houver uma invasão, como muitos pensam que vai realmente acontecer, então nós teremos mais um passo adiante. Estaremos mais próximos do cumprimento de Ezequiel 38 por causa de Magog, que é de facto a atual Ucrânia. Estejamos atentos. O que mais importa é estarmos atentos, não entrarmos em especulações fúteis, analisarmos bem aquilo que nós vemos e ouvimos, analisar tudo pelos textos proféticos, isso é mais importante ainda, e mais importante ainda é estarmos preparados para esses acontecimentos. Porque esses grandes avanços no calendário profético divino só nos mostram que a vinda do Senhor Jesus Cristo está próxima. Os sinais estão bem evidentes à nossa volta. Só um cego que não quer ver é que vai negar estas evidências. Tudo se conjuga. E esta situação atual, lá naquela região, é mais uma peça desse puzzle. Ou essa peça nesse xadrez, porque ao ser movida do seu lugar atual, pode dar origem a algo ainda mais terrível. Poderá estar próximo a acontecer, talvez ainda na nossa geração. Fiquemos atentos, vigilantes, orando, para que o Senhor não nos apanhe de surpresa, mas estejamos preparados para o seu regresso, para a sua vinda. Que Deus abençoe a todos nós. Amém.